hoje nós vamos compartilhar algumas chaves de uma agenda simples e queremos então que você seja alcançado por essa palavra. O desejo do meu coração é que a palavra faça diferença a você e que você possa realmente ter a sua agenda ajustada. A você que está aqui, para mim é uma enorme emoção. Muitos sabem que eu cheguei do Rio para cá no começo do ano, eu e minha esposa e meu filho. E hoje eu estou muito emocionado porque logo quando cheguei, vim alguns cultos e começou o coronavírus. Eu tenho 22 anos servindo ao Senhor. E eu nunca passei por isso, eu não sei você. Talvez nos ocasione medo, nos ocasione dúvidas. Mas eu queria deixar uma palavra que não está na mensagem para você. O Senhor nessa manhã está lançando fora todo medo, em nome de Jesus. Ele está levantando os corajosos. E Ele está fazendo com que eu e você sejamos referência para o futuro. Então que em nome de Jesus, nessa manhã, quando você chegar à sua casa, você que está em casa nos assistindo, declare essa palavra profética para as pessoas que estão do seu lado. Jesus está arrancando de nós todo o medo. Todo o medo. E que você possa estar com o coração, você que está aqui e você que está em casa, como está o meu coração? Alegre, feliz, por poder estar adorando o Senhor. Sim, com todas as prevenções que nós temos que tomar, mas estamos aqui nesse lugar adorando a Jesus. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? A você que está aí, se você quiser interagir conosco, se você quiser lançar pedidos aí por meio do YouTube, você fique à vontade. Eu vou tentar também interagir com você de tempo em tempo nessa mensagem, não só com as pessoas que estão aqui, mas vou tentar interagir com você que está em casa e para que você se sinta pertinho de nós. O tema que nós vamos abordar hoje é: simplifique sua agenda para conquistar grandes resultados. Agenda não é fácil, né, irmãos? Nossas agendas não são fáceis. Vocês concordam comigo? E você que está em casa, você concorda? Agora entrou a questão da flexibilização e nós vamos ter que retornar, se ainda não retornamos, mas aqueles que já retornaram vão ter muito trabalho e vão precisar dar conta de uma agenda lotada. E às vezes a gente fica preocupado com as nossas agendas. Por isso Deus colocou no nosso coração dessa série Simplifique. O nosso pastor começou pregando sobre simplifique a sua vida complexa, ou o tema original, simplicidade na complexidade. Há 2 domingos atrás, domingo passado, Eliane Amaral, ela falou muito bem para nós por onde nós devemos começar a simplificar a nossa vida, que é pelo nosso interior. Você assistiu isso? Amém? Você assistiu, que bom. Você que está em casa assistiu, anotou aqueles pontos, são pontos cruciais. E hoje eu quero entregar a você 4 chaves para você simplificar a sua agenda e viver uma vida feliz, uma vida exponencial, uma vida que faça a diferença. Tem pessoas que acham que fazer a diferença é fazer muitas coisas. Talvez você pode ter uma agenda simples, mas poderosa. Talvez você possa ter uma agenda enxugada, mas poderosa. Mas conversando com pessoas durante todo esse tempo de preparação da mensagem, eu percebi algo, eu pude identificar algo, é que
a agenda de todas as pessoas que eu conversei, mesmo nesse período de isolamento, eram agendas bombásticas, lotadas, cheias de afazeres. E a verdade é que nós estamos tão lotados de compromisso que não nos resta tempo para colocar nada. Já parou para observar isso? Quando você vai pegar a sua agenda, que você vai anotar um novo compromisso, você diz assim: ai, nesse horário eu não posso, naquele horário eu não posso, naquele outro horário eu não posso. Parece que não dá para colocar nem mais uma agulha sequer em nossas agendas. De tão cheia que elas estão, eu vejo em cada canto que vou, com cada pessoa que eu converso, eu percebo algo extraordinário acerca da agenda. Todas as pessoas estão declarando a mesma coisa. O que, pastor? Não aguento mais a minha agenda diária. Eu não sei se é o seu caso. Não aguento mais tantos afazeres. Não sei o que faço para ter um tempo para mim, para tirar um tempo para a minha vida, para resolver a minha vida pessoal. Outra coisa que eu percebo quando converso com as pessoas: estou sobrecarregado de tantos afazeres. Não é essa a nossa fala, irmão? Eu estou equivocado ou você também fala isso aqui? Faz um sinalzinho assim com a sua mão, você que fala isso. Eu falo isso muitas vezes: meu Deus, eu tenho tantas coisas para resolver, estou sobrecarregado de tantos afazeres, eu não sei o que faço para esvaziar a minha agenda. Você já se perguntou isso? Você que está em casa, você já se perguntou isso? Eu não sei o que faço para esvaziar a minha agenda. Eu não sei vocês, mas parece que as pessoas estão lotadas de coisas em suas agendas que tornam elas complexas. E o nosso pastor explicou, né, sobre a complexidade de uma agenda lotada. Daqui a pouco você vai perceber o slide aí desta mensagem, você vai ver que tem ali uma agenda lotada, cheia de coisas esticadas, coisas afazeres, coisas que não conseguiu se fazer, se empurrou para frente. Essas agendas complexas estão tornando as pessoas cada vez mais infelizes. Eu não vejo ninguém que tenha agenda lotada de compromissos dizer assim: eu estou feliz. Sinceramente, se a sua agenda está lotada, você é feliz? Pense só um pouco. Você que está em casa, olhe para a sua agenda agora. Olhe para a sua agenda e pergunte para você mesmo: eu sou feliz? Olhando então para esta dimensão, eu tenho algumas perguntas de início para fazer a você. Como podemos ser bem-sucedidos com a agenda lotada que temos? Diz um pensador que quem corre muito não tem tempo para fazer sucesso, porque não tem tempo para planejar o dia. Você é daquele que vive correndo por causa dos seus compromissos daqui para ali, de lá para cá? Uma outra pergunta: no mundo atual, neste momento, chamado de novo normal, onde poderemos encaixar a simplicidade para substituir a complexidade das nossas agendas? Nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, você já pegou a sua agenda, seja ela física, seja ela por meio do tablet ou do celular, você já deu uma olhada na sua agenda e já pensou como você vai fazer pós esse período para atender tudo que você tem para atender? Já parou para se perguntar isso? Mais uma pergunta. Ah, pastor, eu fiz essa avaliação. Você que está em casa, já fez essa avaliação? Nesses dias todos que nós estamos em casa, você já deu uma olhada na sua agenda e disse assim: vai recomeçar tudo. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Como eu vou dar conta de uma agenda tão complexa como a minha? E aí me gera a pergunta que você pode estar se fazendo aí, sentado aqui ou em casa: como simplificar a minha agenda para conquistar grandes resultados? Eu sei que talvez você não trouxe algo para anotar,
mas se você trouxe, você pode anotar. Em casa, você pode anotar. A primeira coisa que eu quero trazer para você como pensamento de como simplificar a agenda e conquistar grandes resultados, a primeira coisa que eu identifiquei é: descubra quem você nasceu para ser. Eu quero simplificar isso com uma única palavra: traga clareza para a sua agenda. Olha só o texto de Efésios, capítulo 5, verso 15, parte A, diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Pense comigo só um pouco. A Bíblia está nos dizendo para nós tomarmos cuidado com a maneira que nós vivemos. E isso passa pela nossa agenda diária, semanal, mensal, porque se nós não tomarmos cuidado com os compromissos que colocamos em nossas agendas, eles podem nos atrapalhar. Sua agenda deve estar totalmente ligada com quem você nasceu para ser. Isso é sentido de propósito, irmão. Se você anda colocando na sua agenda compromissos que não tem nada a ver com a sua existência, tire de lá, por favor. Se não tem nada a ver com o propósito a qual você foi criado, não deve estar na sua agenda. É a forma de você simplificar, eliminando coisas que não têm nada a ver com o propósito de existência seu. Rick Warren disse o seguinte: você não nasceu por acaso. Sua vida tem um propósito. E isso não é um evangeliquez, não. Essa é a verdade. Ninguém nasceu por acaso. Todos nós temos uma missão. E as nossas agendas precisam estar totalmente ligadas a essa missão. Escute isso. Quando não sabemos quem somos, entulhamos as nossas agendas de compromissos para justificar as nossas carências. Está entendendo isso? Ou para massagear o nosso ego. O que é isso que você está falando, pastor? Ou nós somos tão carentes que temos que ter uma agenda lotada para dizer que somos importantes, ou nós temos um ego tão inflado que a gente precisa apresentar para as pessoas que a nossa agenda é lotada. Entende isso? Pastor, eu não sei como eu elimino. Tira tudo que você colocou lá dentro e você não consegue realizar. Porque sabe por que nós não conseguimos realizar toda a nossa agenda? Porque nós colocamos coisas que não tem nada a ver com o nosso propósito de existência. Eu nasci para ser pastor. Deus me chamou para isso. Se eu começar a colocar coisas na minha agenda que não tem nada a ver com a minha missão original, sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Deus te convidou para algo, Deus te criou para algo, e a sua agenda não é um mero organizador de tarefas. A sua agenda é a coisa importante que você organiza para viver o propósito de Deus. Amém ou não amém? Então, quando nós não sabemos quem somos, nós aceitamos todas as coisas dentro da nossa agenda. Tudo que te pedem, você aceita. Sinceramente falando, você que está em casa, se faça essa pergunta agora. Se você quiser escrever aí no chat, você escreve. Você é uma pessoa que aceita todos os compromissos? Que não sabe dizer não? E nós que estamos aqui, somos pessoas que aceitamos todos os compromissos? Olha só o que eu escrevi aqui para você. Quando descobrimos quem somos e qual é o propósito de nossas vidas, potencializamos as nossas agendas para o cumprimento dessa existência. Na sua agenda só pode ter conteúdo que ajuda a você a cumprir a sua existência. Talvez você não entendeu, vou repetir. A sua agenda só pode ter coisas que potencializam a sua existência. Vou dar um trabalhozinho para o câmera. Tá bom?
Sabe o que quero dizer? Talvez metade dos compromissos que eu e você colocamos em nossas agendas está nos sufocando. Sinceramente, uma pergunta bem capciosa. Você se sente sufocado? E você que está em casa, se sente sufocado? Quando você olha para a sua agenda, uau, tenho tantos compromissos que eu não sei nem por onde começar. Você está hoje sentado aqui já pensando no dia de amanhã? Como você vai resolver toda a sua agenda? Essa agenda está te sufocando. E saiba mais, ela não tem nada a ver com o que realmente deveríamos estar fazendo e priorizando. Explico isso. Mas primeiro eu quero que você pense um pouco. Você que está aqui, vamos fazer um exercício. Feche os seus olhos só um minutinho. Agora visualize a sua agenda. Seja ela diária ou semanal. Verifique agora se tudo que está lá dentro da sua agenda lhe potencializa e combina com a sua missão de existência. Se sim, ótimo. Uau! Você está muito bem. Você que está em casa, faça isso agora. Esse exercício. Veja se tudo que está dentro da sua agenda lhe potencializa. Se sim, ótimo. Mas se não, estas coisas estão tomando lugar das coisas importantes que deveriam estar lá. Pastor, como eu resolvo isso? Porque é a pergunta. Eu não posso te dar receita e não te explicar. Como eu resolvo isso? Primeiro, dê um basta. Diga assim, olha, eu vou rever toda a minha agenda. Pode abrir os seus olhos. Eu queria deixar uma frase para você. Se não houver clareza em relação à sua agenda, por meio de um reconhecimento de propósito, você comprometerá todo o seu alvo de vida. Se não houver clareza, lembra que eu apliquei a sentença e disse para você que se eu resumisse com uma palavra eu diria, coloca clareza. Se você não tiver clareza olhando para a sua agenda diária ou semanal, vai dar alguma coisa de errado no final. Alguém vai ficar em falta. Sendo assim, descubra quem você nasceu para ser, pois se não fizer isto, será fácil de você ser seduzido por uma agenda lotada. A sedução por uma agenda lotada mexe conosco. A sedução por uma agenda lotada mexe conosco, inflama o nosso ego. E Deus está te dizendo nessa manhã, para você que está aqui, para você que está em casa, não é isso que eu tenho para você. Pense nisso só um pouco. Faça uma autoavaliação. Você que está em casa, se você quiser escrever aí, fique à vontade. Faça uma autoavaliação. E veja se a sua agenda combina com a sua missão de vida. Pastor, muito bem. Eu já entendi. Eu tenho que me conhecer. Agora que eu me conheço, pastor, o que eu faço? Segunda coisa. Segunda chave. Assuma as rédeas. Você precisa assumir as rédeas. Olha o que a Bíblia diz. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Quando nós vamos escrever a nossa agenda, quem é senhor da agenda somos nós. Tem alguém que disse assim, tu és senhor da palavra que não fala e escravo da que fala. Então eu posso atualizar isso. Você é senhor da agenda que você não escreve, mas é escravo da que você escreve. Quando você coloca lá, você ficou preso àquele compromisso que você assumiu com a sua agenda e que você assumiu com pessoas. Eu vejo pessoas correndo para lá e para cá. Parece que eles não tomaram a rédea da sua vida. Você já viu alguém assim?
Se você que está em casa é alguém que ainda não tomou a rédea da sua vida, tome agora. Então eu quero pensar nesse segundo ponto e discorrer sobre como ter o controle de sua agenda. E com isso, alinhar a sua forma de viver e transformá-la em uma forma poderosa, simples, eficaz e de grandes conquistas. Pensa comigo só um pouco. Alguém disse assim: a vida simples começa com um bom investimento das horas de cada dia. Como você começa o seu dia? Pense só um pouco. Como você começa seu dia? Enquanto você pensa, eu bebo água. O culto ao vivo é bom por isso. Que a gente torna tudo que não se faz numa brincadeira para se fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como você começa o seu dia? Como você tem vivido cada dia da sua vida? Como está a sua agenda? Cheia, complexa, lotada de afazeres secundários, que não tem nada a ver com a sua primazia de vida, entulhada de compromissos que alguém pediu a você. Sabe aqueles compromissos que alguém te pede, que você sabe que você não pode fazer, mas você diz assim: eu faço. Irmãos, esses somos nós, bem-vindo à Terra. Nós, às vezes, aceitamos compromissos que não podemos realizar. Porque é difícil dizer não. Dê um basta. Dê um basta nisso agora. Não aceite compromissos que você não vai realizar. Assuma as rédeas da sua vida e da sua agenda, pois a sua agenda é mais do que um mero organizador de tarefa. A sua agenda, querido, é a resposta que você dá a Deus por Ele ter te criado. Como tem sido a sua resposta para Deus? Simples, eficaz ou complexa? Eu disse acima que por onde nós andamos, cada um de nós aqui, se a gente conversar com alguém, a gente descobre como está a agenda dessa pessoa. Mentira ou verdade? E eu vejo as pessoas sempre se queixando, dizendo: ai, pastor, não aguento mais não. Dá conta de casa, do trabalho, dos outros afazeres. Não estou dando conta não, pastor. Assuma as rédeas agora. Aproveita esse período que você passou em casa, esse período que você estava de quarentena, que já se vão 90 e tantos dias, e mude sua agenda. Tire de lá os compromissos que não tem nada a ver com você. Este é um assunto que não é como uma receita de bolo, né? Tem gente que diz assim: olha, muda a sua agenda. Faz isso tal hora, faz isso tal hora, faz isso tal hora, faz isso tal hora, faz assim, faz assim. Não, eu não vim aqui para isso hoje. Eu não vim aqui para dizer a você que anote os seus horários, porque isso você já fez. Eu não vim aqui dizer para você que anote os seus afazeres de acordo com o seu horário, porque tem gente que acorda às 10 da manhã e assume um compromisso às 6. Como é que pode isso? Pensa comigo, mentira ou verdade? Tem gente que levanta da cama às 10 da manhã, mas assumiu um compromisso às 6. Não pode. Mas está lá na agenda. Hoje eu tinha um compromisso às 6. Precisava fazer aquele exercício físico, precisava dar aquela corrida, precisava fazer alguma coisa, precisava estar no meu trabalho, precisava atender, precisava um monte de coisa.
Mas não dá, porque o seu horário não está compatível. Então, eu não vim para isso. Porque, na verdade, esse tipo de assunto é um assunto que precisa de um reajuste. Falando nisso, eu estava louco para falar sobre isso. Nós estamos no ano do ajuste, amém ou não amém? Reajuste a sua agenda. Entende? O ano que Deus nos deu, o tema que Deus nos deu, tem tudo a ver com 2020. Talvez lá no começo você achou que não. Porque no novo normal, o que parecia tão importante caiu em desuso. E o que não tinha tanta importância agora é mais importante. Então você precisa mudar a rota da sua agenda. Por isso eu disse que não é só mudar o horário. Você precisa reajustar a rota da sua agenda, da sua vida. Você precisa recalcular o seu destino. Para onde você está indo? O que você está fazendo? O que você quer fazer? A série Simplifique vai te ensinar ao longo desse tempo a simplificar as coisas e ter uma vida leve, sabe? Porque quando a gente simplifica, a gente tem uma vida leve. Talvez você esteja se perguntando, pastor, falar é fácil, quero saber na prática. Como é que eu resolvo esse negócio? Como é que eu resolvo isso? Talvez você está em casa aí se perguntando, pastor, está tudo certo, mas como é que eu resolvo? Me dá logo essa receita, como eu resolvo? Primeiro, cuide-se para não aceitar compromissos que tirem você do seu destino. Antes de vir para cá, vou confessar uma aqui para vocês ficarem felizes. A minha esposa, quando a gente morava no Rio, ela sempre dizia assim, eu acho que o meu destino profético é lá. Os paulistas agora vão vibrar, né? Meu destino profético é lá para São Paulo, lá para aquela área. Sabe que ela estava certa, irmãos? Olha nós aqui. Quando você não sabe quem é, você fica como um barco sem leme. Você vai para onde aponta. Você precisa cuidar para não aceitar compromissos que tirem você do seu destino profético. Ei, você que está em casa. Vou te fazer uma pergunta. Você está no seu destino? Ou sua agenda tirou você da rota? Coloca aí. Vai digitando aí. Para você se sentir mais pertinho de nós, viu? Deixa eu falar com eles um pouquinho só. Um segundinho. Você que está em casa. Como você está controlando a sua vida? Porque olha como o mundo é acelerado. Nós estávamos fazendo só o culto pela internet. Agora nós já estamos fazendo pela internet e presencial. Nós estávamos fazendo só o culto pelo YouTube. Agora a gente faz pelo YouTube, presencial e transmissão nos carros. O mundo não para. Você precisa cuidar dos compromissos que você assumiu. Os compromissos que você assumiu no passado, antes da pandemia, já são compromissos velhos. Você precisa renovar a sua agenda. Claro que tem aqueles que são importantes e que você vai deixar lá. Mas tem alguns que não tem mais sentido. Então, mexa. Assuma as rédeas. Tudo que é inserido em sua agenda deve estar intimamente ligado com seu destino. Grave isso. Sem o alvo, a sua agenda não é eficaz e acaba se tornando um peso. Eu deixei uma frase para o seu coração, porque eu sei que frases potencializam o que a gente quer dizer. Então, anote mais essa. Agenda eficaz não é complexa, viu? É simples e poderosa. A agenda eficaz não é complexa. Já viu aquelas pessoas bem resolvidas? Que tudo para elas é pá, 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 bem prático. É assim que nós devemos andar e cuidar da nossa agenda. Segunda coisa, dentro desse campo de praticidade, de como assumir as rédeas, perceba se cada compromisso assumido é uma necessidade ou um desejo. Quando assumimos os compromissos, precisamos verificar se teremos condição de cumpri-lo. Cada novo compromisso assumido tira tempo de qualidade, precioso, de nossas vidas em outras áreas. Por isso devemos verificar a importância de cada um deles e se foram feitos para serem colocados em nossas agendas.
Eu quero então fechar este segundo ponto dizendo algo importante para você. Quando assumimos as rédeas das nossas vidas, não deixamos entrar nada em nossas agendas que torne a nossa vida complexa. Sabe por quê? Porque uma agenda leve é sinônimo de uma vida satisfeita. Sabe o que gera insatisfação em nós? É um monte de coisas que a gente sabe que não vai dar tempo da gente fazer. Entende? Priorize os compromissos. Tome a rédea. Você está comigo aqui? Você que está aqui, faz assim com a sua mão, só para a gente... Porque todos nós aqui estamos de máscara, tá? Só eu é que não estou de máscara. Porque eu estou sozinho aqui, ó, no palco. Então posso ficar sem máscara. Mas todos os que estão aqui estão de máscaras. Então, eles só podem fazer sinalzinho. E você que está em casa? Pense comigo só um pouco. Você quer uma agenda leve e satisfatória? Ou complexa e pesada? O que você quer? Terceiro lugar. Para resolver isso, redesenhe sua agenda. Dê movimento. Redesenhe sua agenda. Dê movimento. Então, eu já falei de clareza. Eu já falei de alinhamento. E agora estou falando de movimento. Você precisa entender o que está escrito aqui no verso 16 de Efésios. Aproveitando ao máximo a cada oportunidade. Disse um sábio que oportunidades não são para ser dispensadas. Eu digo para você que ele mentiu. Oportunidades são para ser dispensadas sim, porque às vezes elas não são para nós. Você entendeu isso? Tem oportunidade que é boa, mas não é para mim. Tem oportunidade que é boa, mas não é para você. Então dispense, tire da sua agenda. Sabe aquele negócio legal, maravilhoso e tal, que oferecem a você? Pergunte para você mesmo se isso verdadeiramente tem sentido na sua vida. Já conversou com alguém que parece que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo? E acaba não fazendo nada. O texto fala de algo muito importante. Ele diz que devemos aproveitar ao máximo a nossa oportunidade. E é exatamente isso que proponho a você no redesenhar da sua agenda. Esta é a bela oportunidade de reescrever uma agenda onde você consiga estabelecer um tripé que torne a sua agenda comprometida e simultaneamente prazerosa. Uma agenda que está cheia de compromisso, mas não tem um momento para o lazer, não é uma agenda eficaz e simples. Você pode dar 1 milhão de desculpas, você que está em casa pode dar 1 milhão de desculpas, mas se a sua agenda só tem os compromissos de trabalho, a sua agenda está desequilibrada. Você não está usando um bom tripé. Entende isso? Esta é uma bela oportunidade, então, de você reescrever a sua agenda. Como, pastor? Coloque lá os compromissos com as suas reuniões de negócio. Se você é um empreendedor, um empresário que está aqui ou está nos assistindo, coloque lá. Ajustes financeiros que você tenha que fazer, coloque lá. Sim. Decisões jurídicas que você tenha que tomar se você trabalha nessa área, cumpra. Atendimento a pacientes, no nosso caso como pastor, a pessoas, a ovelhas, devemos colocar. Mas não podemos esquecer que precisa ter cinema, que precisa ter parque, que precisa ter shopping, que precisa ter piquenique, que precisa ter bolinha de gude com o filho, que precisa dessas coisas, porque senão não é uma agenda eficaz, é uma agenda só de tarefa. Sabe aquelas pessoas que são super responsáveis numa área, dá orgulho de ver, mas em outras são um desastre, é porque elas não estão usando o tripé. Então, pastor, como sair dessa crise entre decidir sobre as coisas certas e as coisas erradas? Eu gosto de apimentar as coisas, viu? Eu não quero que você decida entre as coisas certas e as coisas erradas, porque isso é só procrastinação. Se eu sei que é errado, eu decido fácil. Eu digo, não vou fazer isso porque eu sei que é errado. Eu não procrastino.
Entende? Eu quero criar uma polêmica com você que está em casa. Como decidir entre duas coisas boas? Entre duas oportunidades brilhantes? Entre duas coisas que vai fazer bem? Como decidir isso? Não entre uma coisa ruim e outra boa. Porque as nossas agendas, a gente sempre quer colocar as coisas boas. Então, como decidir entre uma coisa boa e outra coisa boa? Pare só um pouco e se pergunte isso aí em casa. Anote aí, chame aí no chat e bote essa pergunta para alguém responder. Senão depois eu vou lá e respondo. Primeiro, aprenda a observar o tempo de cada coisa. Às vezes a coisa é boa, ela é digna, ela é valiosa, mas o tempo de acontecer está errado. Quem entendeu isso, mesmo de máscara, diga assim, amém. Às vezes é válido, é honroso, mas o tempo de acontecer não é esse tempo. As coisas não podem tomar lugar das outras só porque elas também são boas. Nós precisamos ter critérios na avaliação. E como eu faço isso, pastor? Tem coisas que pode ser adiada e tem coisas que não pode. Então, escolher entre duas coisas boas, primeiro você pergunta, o que eu não vou poder adiar na minha agenda? Guarde isso aí. Em uma agenda simples, damos ênfase àquilo que é indispensável. Ou seja, quando for colocar algo em sua agenda, verifique o grau de importância daquele compromisso e se o tempo adequado é agora. Estou falando aqui a cerca de quase 100 pessoas. Se eu dissesse, vamos sair daqui todo mundo e vamos para ali, talvez 50% dessas pessoas iriam entender e iriam seguir. E as outras 50% iam avaliar e ver que não era o momento. É assim, coisas boas. Quem não gostaria de ir lá no nosso terreno agora, levantar a mão lá e orar, ver as belas coisas que está acontecendo lá? Ontem o pessoal colocou a grama. Quem não gostaria de fazer isso? Mas se você estiver com a sua esposa esperando em casa e você já agendou com ela, ela é a prioridade. As mulheres agora vão fazer assim. Uhul. Ela é a prioridade, irmão. Tem grau de importância, tem nível. Não é que uma coisa é boa e outra é ruim. As duas são boas. Mas tem um momento certo para cada coisa. Amém? Segundo, para sair dessa incógnita aí, verifique aquilo que só você pode fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que eu e você podemos fazer. Vou dar um exemplo. Vou brincar aqui um pouquinho. Aqui nós estamos em 3 pastores. Pastor Fernando, pastor Vicente, pastor Robson. Vamos dizer que nós recebêssemos um telefonema agora. E vamos dizer que essa pessoa ligasse para mim e dissesse assim, pastor, estou aqui doente, preciso da sua visita agora. E eu, com muito coração e intenção de fazer, desliguei o telefone. Logo atrás liga o meu filho e diz assim, pai, estou com algo aqui importante para o senhor resolver que requer a sua presença. Sinceramente falando, vou fazer uma pergunta. Quem eu deveria atender? E por quê? Explico. Não me julgue não, tá, irmãos? Mas eu ia atender o meu filho. Porque dependendo do grau de importância, o pastor Robson, o pastor Fernando ou eu poderíamos visitar essa ovelha. Agora, pai do meu filho só pode ser eu. Eles não podem fazer o papel de pai do meu filho. Desculpe usar vocês, tá? Mas eles não podem. Só quem pode ser pai do meu filho sou eu. São duas coisas
originais, são duas coisas que requerem a minha atenção, mas verdadeiramente uma delas outra pessoa não pode fazer. É assim que você vai verificar as coisas na sua agenda. Só o que você pode fazer ou o que outro possa fazer. E talvez você só precisa delegar. Você só precisa largar o controle, sabe? Isso tem a ver com controle. Às vezes a gente controla demais. Se a gente deixar o controle, outro vai fazer e vai fazer melhor do que nós. Entende isso? Vai fazer melhor do que a gente. Às vezes eu brinco aqui. Irmãos, tem muita gente boa aqui. Eu nunca tive numa igreja com gente tão inteligente, viu, pastor Robson? Tem que fazer a propaganda, né? Agora foi. Já liberei, gente. Eu nunca estive numa igreja com gente tão inteligente. Tem gente aqui que, capacitadíssimo. Se eu tentar controlar, vai dar errado, irmão. Eu tenho que liberar. E além de liberar, eu tenho que liderar. Entende? Então eu tenho uma frase que eu carrego no meu coração. Quando alguém faz uma tarefa melhor do que eu, sabe o que eu digo para a pessoa? O seu crescimento é o meu alívio. Eu sou gestor de pessoas, né? Então o seu crescimento é o meu alívio. Quando eu dou uma responsabilidade a você resolver um compromisso, seja ele da esfera que for, eu estou lhe dando importância. E se eu lhe dou importância, você vai crescer. E se você vai crescer, eu não vou precisar mais fazer aquilo, porque você vai fazer. Talvez a sua agenda está tão lotada porque você controla. Talvez a sua agenda está lotada porque você controla, entende? Você que está em casa. Então verifique aquilo que só você pode fazer. Eu conversei com algumas pessoas no decorrer da preparação dessa mensagem, e eu perguntei assim: se você pudesse hoje parar tudo, redesenhar a sua agenda, o que você faria? Teve uma que me falou algo que eu achei muito legal. A pessoa disse, o anonimato é bom, tá? A pessoa disse, eu começaria dando toda a atenção, meu esposo, minha família, e depois eu ia fazer as outras coisas. Achei aquilo incrível. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem tanta demanda que às vezes a gente não dá atenção em casa. Depois a gente fica com o casamento ruído, destruído. E a gente ainda diz, sabe o quê? Não sei como isso foi acontecer. Sabe sim, você não deu atenção devida. E aquilo que você não dá atenção, outro dá. Pastor, pegou pesado. Peguei mesmo. Aquilo que você não dá atenção, outro dá. E aquilo que você não dá atenção, outra dá. Pense comigo. Conversei com uma outra pessoa e ele disse assim, pastor, coloquei aí, eu emagreci, mas agora eu preciso fazer alguns exercícios e tal, não sei o que lá. Acho que ele ficou à vontade, porque eu gosto de correr. E aquilo foi para mim como um alerta, o cara já emagreceu um bocado de quilo aí. E está querendo agora fazer exercício e tal, bora, pega junto. Opa, fui lá na minha escala de prioridade, falei, vou acordar às 5 da manhã, vou fazer, tem que fazer, irmão. Outra me disse assim, pastor, o meu problema é o seguinte, se eu fosse redesenhar a minha agenda, eu ficaria 10 horas no meu trabalho, mas os 10 minutos que eu ficasse com a minha família, eu ia estar 100%. Sabe por quê? Porque tem gente que equilibra bem o trabalho e casa. Só que quando ele está no trabalho, ele está pensando em casa, e quando ele está em casa, está pensando no trabalho. Então ele não está 100%. Você está me entendendo? Faz assim com a sua mão, Você que entendeu, coloca um amém lá no chat. Olha só, a frase que eu deixei para você aí. O redesenhar da sua agenda levará você a viver impactos que você nunca imaginou. Uma outra frase, quando você tem uma agenda simples, sua vida termina leve. Se você não guardar nada, guarde isso. Quando você tem uma agenda simples, sua vida termina leve. Paulo disse o seguinte, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Até Paulo escolhia os combates, pastor. Tem gente querendo combater um monte de coisa, querendo lutar todas as guerras, querendo pegar todas as oportunidades.
onde a Bíblia nos ensina que nós temos que escolher demandas, que nós temos que escolher oportunidades, que nós temos que escolher as coisas e escolher bem. Você está me entendendo? Faz assim, ó. Tem que escolher, irmão. Paulo foi um cara espetacular. E ele disse, eu não lutei todas as guerras, não. E o que me impressiona é que ele diz assim, e guardei a fé. Sabe o que ele está dizendo? Minha vida foi leve. E se tu for olhar a vida desse cara que diz que a vida dele foi leve, bota a nossa vida pesada no chinelo. Então precisamos resolver essa questão. Último lugar. Faz assim, ó. Ufa. A gente fica com saudade, a gente que é pastor, a gente quer ver gente, né, pastor? A gente só estava vendo câmera. Com todo carinho com você que está nos assistindo, a gente ama vocês também, tá? Por falar nisso, se inscreva para a próxima celebração. Viu? Nós trouxemos aqui a vigilância sanitária. Está tudo certinho, irmão. Não precisa ficar em casa, não. Se inscreve direitinho, você vai chegar até aqui e vai ser uma bênção. Tá bom? Porque nada substitui o presencial. Se você ler Hebreus, você vai ver isso. Nós precisamos estar em comunhão. Quarto e último lugar, ache conexão com as coisas importantes da vida. Dê foco. Foco. Faço isso e não faço aquilo. E muita gente vai ficar de bico com você. Mas você tem que explicar a razão. Se você perder o foco, você perde o alinhamento, você perde a clareza, você perde o movimento, você perde tudo. E uma pessoa simples, ou uma igreja simples, ou um homem de negócio simples, ele tem essas 4 coisas: clareza, alinhamento, movimento e foco. Os maiores homens de sucesso têm um foco tremendo. Todos eles acordam bem cedo. Homens e mulheres de negócio do mundo, os maiores, todos eles acordam cedo, antes das 5. Se você está pensando em empreender e ser alguém de sucesso, olha, fica a dica. Tem mais tempo. A Bíblia diz assim, o texto todo. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Hoje, a gente está vivendo esse tempo, sabia? Por conta de algumas situações que está acontecendo com o Covid-19. Mas nós precisamos ser atentos, achar a conexão certa. Quero terminar esta mensagem trazendo a você algo que não citei como palavra, te dando uma palavra, uma chave, e eu quero entregá-la para você agora. Quem quer receber, faz assim, ó. Eu quero receber, pastor. A palavra é equilíbrio. Nunca o mundo antes pregou tanto sobre simplicidade e equilíbrio. E o equilíbrio é nesta ordem. Você que está nos assistindo, não julgue, mas entenda. Deus, família e você mesmo. Vamos fazer um exercício para ficar legal? Fique de pé assim, ó. Fique de pé. Você não vai poder falar que você está de máscara, né? Então você vai fazer assim com o dedinho, ó. Tá? Vai ficar bem bonito. Deus, família e você mesmo. Vou explicar isso, pode ficar de pé porque a gente está terminando. Aprenda a escolher os melhores compromissos para colocar em sua agenda diária. Inicie com um dia levando a sua vida a Deus. Chame Deus para os seus compromissos. Comece com Deus, diga para Ele, Deus, eu preciso que o Senhor me dê a direção de cada dia, eu preciso que o Senhor me conduza no dia de hoje, chame Deus, e no final da noite, faça uma oração. Deus, eu te entrego tudo isso que eu passei no dia de hoje, seja bom ou até mesmo difícil,
Você precisa entregar para Deus. Distribua bem os seus compromissos, equilibrando e ajustando os mesmos, para que você possa estar em cada compromisso 100%. Irmão, não adianta estar em vários compromissos 50%. Eu estou aqui 100%. 100%, meu coração está aqui, minha mente está aqui, eu estou pensando em vocês, estou pensando na igreja, eu estou 100%. Eu não penso em outro lugar, mas quando eu estou em outro lugar, eu penso. Porque agora, ali vai ser a hora daquele compromisso. Quando eu estou na minha casa, irmão, com a minha esposa, diga-se de passagem, uma bela esposa, com o meu filho, tem que garantir o almoço, gente, com o meu filho, eu estou 100% com eles. Eu assisto Netflix, eu vejo lá o videogame que ele gosta de jogar, eu converso com a mulher sobre bolo, sobre salgadinho. Sabe por quê, querido? Porque senão eu não estou 100% lá. Se eu estiver lá pensando assim, amanhã eu tenho que resolver, amanhã eu tenho que pregar, amanhã o pastor me deu uma missão para pregar, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, sabe o que acontece? Eu não estou 100% lá. E eu não estou falando de tempo, queridos. Quem me conhece aqui já, que está caminhando comigo de perto, já percebeu que eu sou da igreja. A minha esposa sabe disso. Tire tudo de mim, menos a igreja. Se eu tiver que chegar aqui às 7 da manhã e sair daqui às 10 da noite, eu não me preocupo com isso e nem ela. Mas sabe o que eu aprendi? Se eu chegar em casa 10 horas da noite, depois de um dia de 7 da manhã, 10 da noite, os 10 minutos que eu tiver com eles acordado, vai ser os 10 minutos intensos. Vai ser os 10 minutos que eu estou 100%, vai ser os 10 minutos que eu estou com o coração ali, vai ser os 10 minutos que eu estou vivendo isso. Ei, você que está em casa, talvez você tenha um monte de compromisso, a qual requer toda a sua atenção, mas você está deixando seu filho para que outro crie. Entende isso? Pare um pouquinho para pensar. Eu quero dizer algo a você. Gaste tempo no equilíbrio. Gaste tempo no equilíbrio. Feche seus olhos um pouquinho. Veja agora onde você está desequilibrado. No tripé da sua vida. Perceba o que você precisa tomar nova decisão. O que você precisa redesenhar na sua agenda para que a sua vida fique leve. Você precisa equilibrar a sua vida. Fecho esse tempo dizendo para você, simplifique sua agenda e tenha conquistas poderosas por meio de uma vida simples. Descubra primeiro quem você nasceu para ser. Assuma as rédeas. Redesenhe sua agenda e ache conexão com as coisas importantes da vida.